Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner do canal Remanescente. Hoje nós iremos estudar um pouco mais sobre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. Qual é a diferença entre os dois sacerdócios? E o que essa mensagem tem a nos trazer? E o que tudo isso pode simbolizar para nós nos dias de hoje? Então, fique conosco aqui nesse vídeo, que nós iremos agora analisar um pouco sobre esse assunto, né? Iremos adentrar um pouco na palavra de Deus para entendermos um pouco mais sobre esse assunto. No vídeo passado, eu fiz um vídeo que está aqui no canal chamado a lição da Escola Sabatina Adventista. Ela escondeu alguns textos ali, né? A respeito principalmente do dízimo. Enfim, não estou entrando nesse mérito agora. Nem estou aqui também para falar da igreja ou tal, não. Hoje nós vamos tratar do sacerdócio. Por quê? É muito importante nós entendermos a troca do sacerdócio, a troca de todas aquelas ordenanças, os seus significados, para que a gente possa entender o que tudo isso significa e pode alterar a minha vida. O que tudo isso tem a ver conosco nos dias de hoje. Porém, o livro de Hebreus, se a gente lê o livro por completo, sem interrupções, sem estar indo aqui e ali como muitos fazem, né? A gente consegue ter uma base e consegue entender. É muito importante que nós venhamos a entender como funcionava o santuário terrestre, todos os seus simbolismos e significados e tudo o que acontecia durante aquela ordenança, durante aquele tempo vingente. É importante sabermos, porque aquelas sombras elas nos trazem realidades que devem ser observadas no dia de hoje. Nada daquele molde, entre aspas, modelo que foi mostrado para Moisés, estava ali para bonito ou simplesmente porque Deus queria. Tanto que na palavra de Deus, Deus fala, né? Sacrifícios e ofertas de manjares eu não quisestes. Porque se agradasse disso, eu prontamente o faria. Mas o que Deus queria, na verdade, era um coração puro, íntegro e pronto a obedecer, né? Que é o que Ele espera de nós hoje, quando Ele diz, né? Que a lei hoje está gravada no nosso coração. A circuncisão que era feita no prepúcio, na carne, hoje deve ser feita no nosso coração, no nosso entendimento. Bom, dito isso, então a gente vai começar a adentrar um pouco dentro dos textos e tentar desvendar como que deve ser observado hoje. Como que é hoje, como que Deus levantou esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, né? Como que esse sacerdócio vingente hoje faz diferença na minha e na sua vida, ok? Então agora eu vou espelhar a tela aqui, porque a gente vai analisar dentro da palavra. Tudo que a gente for ler está aqui dentro da Bíblia, tá bom? Eu vou só procurar aqui para a gente espelhar a tela. Então nós iremos agora compartilhar a tela e a gente vai dar uma analisada aqui nos textos, o que a palavra de Deus vem a nos mostrar e a nos revelar sobre essa mudança de sacerdócio e o que isso pode implicar na minha e na sua vida hoje. Que diferença que isso pode fazer na minha e na sua vida hoje? Mas eu nunca entendi muito direito nem sobre o sacerdócio levítico, muito mais sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, de Cristo, né? Que hoje está no céu intercedendo por nós. Então vamos entender um pouquinho aqui. No vídeo passado que eu fiz ali sobre o dízimo, a gente falou um pouco do capítulo 7, né? E lemos ali sobre como que era essa ordenança com relação ao sacerdócio levítico e por que essa ordenança ela foi extinta, né? Assim como os sacrifícios e tudo. A gente entendeu um pouquinho, mas hoje a gente vai adentrar um pouco mais a fundo. Não iremos falar do dízimo em si, iremos sim falar da mudança do sacerdócio e ver as implicações na minha e na sua vida nos dias de hoje. Então agora eu vou compartilhar essa tela aqui e a gente vai adentrar na palavra de Deus, tá? Vamos entrar dentro da Bíblia para poder ver isso. Olha só, já estamos aqui então. Nós vamos ler a partir do versículo 11 do capítulo 7 do livro de Hebreus, tá bom? Vamos lá, deixa eu tirar os anúncios aqui.
Olha só. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Entendeu? Então, qual é que seria a necessidade se aquele sacrifício, se aquele sacerdócio levítico, ele ainda fosse vigente? Nenhum, né? Versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Entende? A lei muda. Por quê? Porque o pacto feito com Deus, com relação ao sacerdócio terreno, sacerdócio levítico, ele foi um pacto feito com uma aliança que foi dada por Moisés lá no monte, como a gente conhece essa história. Só que ela tinha uma finalidade. Essa finalidade daquele simbolismo, ele traz representatividade para nós hoje. Porém, todos aqueles simbolismos tinham que acontecer para que a gente possa entender algumas coisas espirituais que venham a se tornar reais na nossa vida hoje, ok? Então ele continua, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço de altar. Nós estamos falando de quem aqui? Né? Pois é evidente que nosso Senhor Jesus precedeu da tribo de Judá, tribo a que ninguém atribuiu os sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta a outro sacerdote. Aqui tem um ponto para você entender de verdade, tá? Quando eu digo entender de verdade, é não fazer comparação e achismo. Será que esse sacerdócio de Melquisedeque foi um sacerdócio terreno? Será que foi um sacerdócio celeste? A palavra de Deus, ela revela. Ela sempre revela, mas as pessoas ainda tentam fazer achismo. Se a gente ler e prestar atenção em tudo que a gente leu, a gente consegue entender. Ó, e isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta a outro sacerdote. Qual semelhança está falando aqui? Vamos voltar ali. Tudo que a gente for falar, a gente vai mostrar na palavra de Deus, tá bom? Então, que semelhança é essa? Qual semelhança é essa? Ó, essa é a semelhança. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência. Entretanto, feito o quê? Semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Vocês então estão entendendo? Estão entendendo como é claro, e como se a gente estuda a palavra de Deus, sem auxílios exteriores, a gente consegue entender perfeitamente qual é o sacerdócio de Melquisedeque? Bom, não vou desvirtuar outro assunto, mas vocês peguem essa informação, tá bom? Então, já lemos. Isso ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta a outro sacerdote. Esse sacerdote está se levantando semelhança a Melquisedeque. Que semelhança? Sem genealogia, sem contagem de dias, sem início, sem fim de existência, ok? Versículo 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, ok? Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 18. Portanto, aqui já entra, como a gente está lendo o capítulo 7 inteiro, e ele trata de dízimo desde o versículo 1 em diante, né? Então aqui já tá falando. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da fraqueza e inutilidade. Qual ordenança? De dízimo, tá? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior pela qual nos achegamos a Deus, Cristo Jesus, a nossa esperança superior. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são filhos do sacerdote, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não te arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Não está falando aqui, mas é igualzinho, segundo a ordem de Melquisedeque, ok?
Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior ordenança. Você está entendendo o contexto aqui? Fiador, finanças, digamos assim, o dízimo que levavam, né? Não estamos falando de dízimo aqui, ok? O texto já foi. A gente já falou no outro vídeo, eu tenho outros vídeos falando sobre o dízimo também. Hoje é sobre o sacerdócio. Mas vamos continuar aqui porque temos informações importantíssimas. Ora, aqueles são feitos sacerdócio em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Opa, agora eu vou começar a trazer uma informação importante, tá? Nós temos uma contagem de dias, isso não tem. A contagem de dias, ela vai nos trazer uma obrigação de que alguém nos substitua, entende? Então vamos lá. Santuário terreno. Foi mostrado para Moisés, esse é o molde. Esse é o molde que eu quero que tu faça. Por quê? Porque o verdadeiro santuário ainda não se levantou, ele vai se levantar. Esse é o molde. E tudo que for pedido aqui, por favor, que isso aconteça conforme o modelo, que seja feito igual, ok? E o sacerdote, ele tinha que ser levantado segundo o sacerdócio levítico. Segundo a tribo de Levi, deveriam ali sair sacerdotes. E somente um seria o sumo sacerdote, nós iremos tratar sobre isso, ok? Somente um era o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, uma vez por ano, ele se achegava ao Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados. Quando ele saía de lá, o povo recebia, então, o perdão daqueles pecados cometidos durante aquele ano inteiro. Como que eu posso dizer? Lógico que quando eles levavam o sacrifício de tardes e manhãs, como era determinado, oferecendo o cordeiro, eles tinham o perdão. Mas a consequência do perdão, que seria, como se diz, o livramento, a paga, estava tudo sendo realizado naquele dia de Yom Kippur, nesse dia, entende? Um dia especial, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, com o sangue, aspergia, né, tudo aquilo, e todos aqueles rituais eram, então, aceitos por Deus. E depois nós tínhamos as festas, né, que era a festa dos tabernáculos, que era quando o povo se sentia, então, perdoado. Só que o que acontecia? Aí está a questão. Aquele ciclo anual, ele se repetia. Ele deveria se repetir. Porque aqueles mesmos sacerdotes, eles não eram eternos. Eles tinham que ser substituídos. E é exatamente o que o texto está nos trazendo aqui. Por esse motivo mesmo, é que hoje nós não precisamos mais oferecer tais sacrifícios. Por esse mesmo motivo, é que nós temos um sacerdote, como disse o texto, que é feito de uma vez por todas. Adentrou ao Santo dos Santos de uma vez por todas. Entende? Então vamos lá. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Que não aqui começa a entrar numa parte importante, tá? Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Então essa é a clareza do texto. É isso que está querendo nos mostrar, ok? Continuamos. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu um filho e perfeito para sempre. Então esse foi um resumo daquilo que eu estou querendo tentar mostrar para vocês. Sacerdócio levítico, leis, né, dadas por um acordo, como se diz, por um pacto feito com Cristo, aquele texto por Cristo, não por Deus, né? Não estou dizendo que Cristo não é Deus, a questão é Deus o Pai naquela época. Foi feito aquele pacto com o povo de Israel e foi dado então leis. E nessas leis foi mandado que Moisés fizesse
este santuário, para que ali o povo pudesse se sentir perdoado daqueles seus pecados, oferecer holocaustos e sacrifícios. Então tudo isso tinha uma representação, e hoje nós estamos na realidade daquelas sombras. Vamos entender um pouquinho melhor? Eu quero voltar agora, iremos voltar algumas casinhas, como se chama, e vamos lá para o capítulo 5, ok? Capítulo 5. Por que é importante isso que eu estou mostrando para vocês? Porque a palavra de Deus mostra, não é porque eu estou mostrando. Então nós vamos lá para o capítulo 5, tá? Aquilo que eu falei. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, devo oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo não se gloriou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Como em outro lugar também disse: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Presta atenção: Tu és meu filho, hoje te gerei. Essa geração está falando de uma geração terrena, porque Cristo ele é eterno, entende? Então esse é o esvaziamento. Ele faz aquela, como é que é? Aquela metamorfose contrária, como se diz. Por que contrária? Porque Cristo, ele sempre foi espírito, ele não tem contagem de dias. E ele acabou encarnando para poder assim conhecer o que a gente passou na carne, para poder assim vencer o pecado e também nos dar a chance, a redenção, a chance da vida eterna, mediante a sua própria morte, entende? Então diz, né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, que vai começar a trazer o que eu acabei de dizer, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia o livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque, sem genealogia, sem início, sem fim de existência. A esse respeito, temos... Aqui vem esse ponto, esse é o ponto que você deve focar a partir de agora, tá? Porque tudo que eu falei para vocês não veio de boca, é de estudo da palavra. E a palavra diz que isso aconteceria nos últimos dias, o povo continuaria apegado às sombras ainda. Essas sombras, elas têm que cair. A realidade tem que se fazer presente dentro de nós, entende? É importante conhecermos as histórias da palavra de Deus, sim, como ela aconteceu, sim. Mas a maioria dessas histórias, elas são sombras para realidades presentes hoje em dia. Cristo mesmo aplicou muitas parábolas. Eu não estou dizendo que as histórias não aconteceram. Eu estou dizendo que Cristo aplicou muitas parábolas, e dessas parábolas o povo naquela época começou a tirar lição. E hoje a gente vê as histórias bíblicas e acredita que é tudo, digamos assim, essas histórias são histórias em quadrinhos ou livros que a gente pode repetir, tirar alguma lição moral para nós, mas não de fato aprender com elas e saber que elas nos trazem revelações. O que é revelação? São coisas, como Deus fala na palavra, né? Os oráculos de Deus estão ali. Como Paulo falou também, para compreendermos o mistério de Deus. Deus deixou um mistério na sua palavra. Cristo é o próprio mistério. Entende? Nós vamos adentrar ainda vou fazer um estudo aqui sobre sombras e realidades. Vai ficar um pouco mais claro. Mas agora, a partir do versículo 11, preste atenção no que a palavra tem a nos dizer. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar. Portanto,
vós tendes tornado tardios no ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, entendendo ao tempo descorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessidade de leite e não de alimento sólido. Entende? Então tem muita gente que está no leitinho ainda. As pessoas precisam acordar. Eu preciso de uma revelação um pouco mais plausível sobre as profecias de Deus. Que é a revelação, a palavra de Deus dá. Está ali a revelação. A revelação não vem de sonhos e achismos. Pode ser que Deus se revele por sonho, pode ser, fez por muitas vezes assim. Mas a maioria das revelações estão nos profetas. Se a gente pegar todos os contextos e fazer a soma, a gente consegue enxergar. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Entende? Então seria isso daqui. Irmãos, a gente precisa acordar. Tem coisas na palavra de Deus que não estão ali para bonito. Muitas vezes a gente lê a Bíblia corrido. Não entendi, vamos para o próximo versículo. Não, o que você não entendeu muitas vezes é mais importante do que o que você entendeu. Acredite, realmente é assim. Ok? Sem mais delongas, nós vamos para a continuação do capítulo 7, que não dá para pular um versículo, é o capítulo 8. Aqui nos traz uma realidade muito mais plausível. Daí você vai começar a somar sacerdote levítico, sacerdote de Cristo e eu. O que eu tenho que ver com o sacerdócio levítico, sacerdote de Cristo? O que eu tenho que ver com aquele santuário? Vamos lá. Hebreus 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou aonde? À destra do trono da majestade nos céus. Que lugar é esse? Santo dos Santos. A palavra de Deus já mostra claramente, a não ser que a destra de Deus não seja no Santo dos Santos. Entende? Por mais que eu acredite que o santuário é todo o céu, eu também acredito que não tem divisão, porque Cristo é o véu que se rasgou. Aquela divisão era simplesmente dada por causa da glória de Deus. Se você for entender o santuário terrestre, a única divisão que tinha, o único motivo para aquela divisão era por causa da glória de Deus. Tanto é que o sumo sacerdote ele entrava lá com uma cordinha. Por quê? Por causa da glória de Deus, o Shekinah que estava presente no Santo dos Santos. Mas então, se temos Cristo glorificado e a glória do Pai, para que vamos ter divisão? E o próprio texto vai nos mostrar que Cristo é o véu que se rasgou. A divisão era feita por causa dos homens. Homens com pecados não poderiam acessar aquela área santíssima. E hoje é totalmente ao contrário. Hoje nós podemos, mas não por minha própria força, pelo intermédio do nosso sacrifício, pelo intermédio do nosso sacerdote, que foi levantado. A nossa semelhança como carnal, porém como ressuscitado, a semelhança de Melquisedeque. Entende? Vamos então continuar aqui. Como ministro do santuário, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor elegiu e não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. O que está dizendo aqui? Não tem mais lei. Então ele não poderia ser sacerdote, porque não tem mais essa lei de sacrifícios. Os quais ministram em figura, o que eu falei, sombras e realidades, tá? Em figura e sombra das coisas celestes. Não está dizendo que isso está lá no céu, não. Não existe sacrifício no céu, não. É figura do que prefigura, é o que prefigurou o que deve ser presente hoje. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele,
Vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Não quer dizer que o modelo foi mostrado é uma coisa que existe visivelmente. Não, foi mostrado um modelo. Ó, tá aqui a planta, faz isso, pronto. Agora, com efeito, obteve Jesus o ministério tanto mais excelente, quanto ele também mediador de superior aliança, instituída com base a superiores promessas. Então vamos lá, continua e vai repetir tudo que a gente falou. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado o lugar de uma segunda. Opa, começou a adentrar agora numa segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Casa de Israel e casa de Judá? Como assim? O povo de Israel não foi negado, não foi rejeitado por Deus? Será? Como assim? Não estou entendendo nada disso. Pois é, você precisa de entender sobre isso. Por que está falando de casa de Israel e casa de Judá aqui? Porque esse povo ele foi dividido em dois. Duas tribos ficaram com a casa de Judá e as outras 10 com a casa de Israel. Essas outras 10 foram espalhadas entre as nações. Mas o Senhor promete juntar essas tribos. O Senhor promete juntar. E então seremos um só povo. Não vai mais ter divisão de povo. Assim como não tem mais divisão de judeu e gentil, não tem mais divisão de povo. Aliás, aqui está falando sim de judeus e gentios, quando ele promete resgatar o seu povo que está espalhado aos quatro cantos. É isso que ele está dizendo. É essa aliança que vai ser feita. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Ué, cadê a casa de Judá daqui? Presta atenção, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração escreverei e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Cadê a casa de Judá daqui? O que ele está dizendo aqui? Que não vai mais ter casa de Israel e casa de Judá. Não vai mais ter Efraim e Judá, como algumas profecias lá no Oséias dizem. Não. Agora será só um povo, a casa de Israel. Vai voltar a ser o que era. 12 tribos de Israel. Vai voltar a ser. Agora, não pense que isso é literal. Agora, será que eu tenho que procurar minha genealogia para ver se eu vou entrar aqui? Não. Não é isso. Não tem como você tentar entrar em uma tribo hoje. Porém, a promessa é feita que nós entraremos na cidade pelas portas. Lá em Apocalipse, quando a gente vê a Nova Jerusalém, ali está descrito que em cada lado ali, nós tínhamos três tribos, em cada lado daquela cidade, em cada entrada, em cada porta. Eram 12 portas, entende? O que significa? Uma expressão muito literal, em que o povo de Deus entra pelas portas, está entrando a partir de uma das tribos. Porque tu pode ter certeza, nós somos oriundos das tribos de Israel, entende? Mas essa literalidade tem que ser entendida espiritualmente, porque a promessa de uma nova aliança, ela está sendo feita para mim e para você. Então, quando alguém te dizer, não, a minha religião é verdadeira, o resto não se perder, está errado. Está errado. Muito provavelmente essa religião está perdida. Não está entendendo ainda os oráculos e os mistérios que Deus revelou para você. Aí continua. E não ensinará jamais cada um segundo o seu próximo, nem cada um ao seu irmão dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, não adianta a religião chegar e dizer, tu conhece o Senhor segundo aqui na religião? Não. As pessoas conhecem, mesmo sem ter religião. As pessoas conhecem, porque Deus promete trazer para fora, igreja fora, de dentro para fora, trazer esse povo. Estou dizendo que você tem que sair da sua congregação. Não é isso. Estou dizendo que você precisa ter entendimento. É isso. Esse é o quesito. E Deus, ele fala com você no particular. Ah, mas eu tenho uma congregação onde tem a pregação e eu ouço. Tu ouve? Pode ser que você ouça. Porém, é no teu particular que você se convence.
Você não é convencido por você mesmo, não. Você é convencido pelo Espírito Santo que trabalha e atua dentro de você. Mas quando você faz o sacrifício correto. Qual é o sacrifício correto que Deus pede? Sacrifício de louvor, sacrifício de esforço, onde eu nego a minha carne, onde eu nego o meu eu, onde eu me entrego diante do altar. Eu peço perdão a Deus pelos meus pecados. E o meu sumo sacerdote que está lá no céu me honra. E o acesso? Aí vai falar do acesso. Será que eu preciso, então, chegar num pastor, num padre, por favor, eu vou na igreja porque eu preciso de perdão, fiz tanta coisa essa semana, será que é isso que Deus pede? Vamos continuar com isso. E não se ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão dizendo conhece o Senhor, e que todos me conhecerão. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. O que está falando aqui? Primeira aliança. Já era, foi, desapareceu. Ah, então agora eu sou livre, eu vou poder pecar e tudo. Você não entendeu nada. Não esqueça que eu falei, sombra, realidade. A sombra não significa que ela acabou. O simbolismo, ele é vigente. E a aliança, que era em tábuas de pedra, hoje tem que estar gravada no meu coração. Entende? Aquelas ordenanças caíram. A aliança e mandamentos do Senhor, você não precisa. Vamos ser bem sinceros. Alguém precisa chegar para ti e te dizer assim, olha, não tira a pertença do teu próximo, porque tu vai estar prejudicando ele. Tal, alguém precisa te dizer, não, a tua consciência te acusa. Essa é a lei. Ela deve estar dentro do seu coração. E assim mediante os outros mandamentos. É isso. Então aquela lei que estava gravada em tábua de pedra deve estar no nosso coração. Se eu não respeito isso, eu não estou sob aliança nenhuma. Nem sobre a primeira, nem sobre a segunda. Esse é o ponto. Vamos então, para terminar, continuar aqui no capítulo... Deixa eu ver aqui, eu tinha separado. Vamos ler então o capítulo 10. Tá? E aí a gente encerra. Sobre isso que a gente falou até agora, tá? Ora, visto que a lei tem sombras de bens vindoros, não a imagem real das coisas, quer dizer, não tem um santuário real lá no céu. Não tem, ok? Não tem sacrifício, não tem motivo. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes o mesmo sacrifício que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Entendeu? Sombra, não a imagem real das coisas. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício, faça recordação dos pecados todos os anos. Não tem como você não esquecer, ok? Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Entende? O corpo de Cristo que está sendo levantado, ele é um corpo que não precisa mais fazer sacrifício. Que corpo é esse? A igreja não precisa mais. Nós somos o corpo de Cristo. Não te deleistastes em holocaustos e oferta por pecado. Então eu disse, eis aqui estou. O livro do rolo está aí, escrito a meu respeito. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblação pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove, Senhor, tira de mim todas essas coisas, tira de mim todos esses preceitos da antiga aliança e coloca-os da nova, e dá um coração de carne, inclinado a te obedecer, não de pedra, não tem que estar olhando
Nossa, peraí, deixa eu ver a lei de novo. Deixa eu olhar toda hora para a lei para ver onde é que eu estou caindo, onde é que eu estou caindo. Não, um coração de carne inclinado de obedecer. Porque se não me resta obediência, não me resta sacrifício. Se você não obedece, não adianta você ir na igreja, não adianta você querer fazer os mesmos sacrifícios. Isso não vai te trazer salvação. Isso não vai te trazer arrependimento. Por assim ser, você não está lutando contra nada. Você está vivendo a sua vida igualmente a que você vivia. Continuando. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta de corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aqui entra a diferença. Sacrifício levítico, uma vez por ano no Santo dos Santos, tá? Todos os dias mais, uma vez por ano no Santo dos Santos. Cristo, uma vez por todas. Ele adentrou de uma vez por todas. Ah, não foi em 1844? Não, tá? É que está dizendo, o livro de Hebreus foi escrito imediatamente ali, alguns anos depois da morte de Cristo. Ele adentrou de uma vez por todos, ok? Não é 1844, não. Ele está lá intercedendo por nós de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Amém. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E isso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Presta atenção, aonde estava a lei? Santo dos Santos. Você quer saber o segredo de tudo isso? Lei estava no Santo dos Santos, dentro de pedra, dentro da Arca da Aliança. Olha só, Arca da Aliança, lei posta dentro da Arca, ok? Tábua de pedra, e você não tinha acesso nenhum. Nós não tínhamos acesso. Nós tínhamos a repetição da lei falada pelo sacerdote, tinha que ser lido aquilo muitas vezes. E ainda assim o povo não estava interessado em realmente obedecer. Porque ele pensava, sim, eu vou pegar, vou matar o cordeiro e o cordeiro vai morrer pelo meu pecado. Arrependimento não existia. Entende? Então qual é a diferença hoje? A diferença hoje é que o véu se rasgou. Aquilo que já havia de separação entre o homem e Deus, não tem mais. E hoje, a diferença é que você pode entrar no Santo dos Santos. Deixa eu falar baixinho aqui, o povo talvez não queira que você ouça, sabe? É assim, não, vem na igreja aqui, a gente assim, vai estar tudo certo. Talvez aqui tu tenha o perdão. Não! O seu acesso é direto ao Pai, não tem intermediário. Quer dizer, tem um mediador, Cristo Jesus. Ele é o mediador. Ele também é o cordeiro. Ele também é a oferta pelo seu pecado. Porém, essa aliança feita entre Cristo, nós, Deus, onde Cristo é o mediador, essa aliança deve estar dentro do nosso coração. Mas como que a gente se achega? Como que eu consigo me achegar e ter essa aliança vigente dentro de mim? Não tem outro jeito, né? É no altar. Vou na igreja? Não. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu Pai em secreto, e ele te ouvirá. Você tem agora o direito de entrar no Santo dos Santos, fazer parte desta aliança de promessas feitas não segundo a carne, promessas feitas não em pedra, mas sim no seu coração. Use desse direito, simplesmente use desse direito. Vá à frente, esse é o seu direito, é o meu direito. Nós, na verdade, não temos direito a nada, mas pelo sangue de Cristo ele nos aproximou de Deus. Se assim a gente aceitar, se assim a gente entender. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também,
De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não é oferta pelo pecado, não existe mais oferta, não existe mais sacrifício, não existe mais cordeiro, não existe mais dízimo, não existe mais essas coisas todas relacionadas à primeira aliança. Não tem mais. Esse é o verso que eu acabei de falar para vocês, mas agora não. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Que intrepidez? Que palavra é essa? Você tem ousadia para entrar no Santo dos Santos. Uma coisa que o homem não tinha acesso, você tem direto. Pelo sangue de Cristo, né? Olha só, pelo novo, tenta entender, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando o véu rasgou do santuário, nos deu esse acesso. É isso que eu falei para vocês, entende? O véu rasgou, te deu acesso direto ao Pai. Não tem intermediador. Eu vou orar, vou ligar para o pastor fazer uma oração para mim. A oração do pastor vai te ajudar? Vai, é bom. Mas você também tem esse acesso. Não espere pela oração do pastor. Faça a sua. Se o pastor puder orar por você, amém. Mas faça a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não vai resolver a parte do pastor. Desculpa, mas não vai resolver. Porque você não está acreditando em você mesmo. Olha o poder que nós temos. Olha, nós temos ousadia de entrar no Santo dos Santos. Entende? Meu mediador não deve ser o pastor, é Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. E em nome dele nós recebemos um perdão que a gente não precisa mais lembrar. Em nome dele nós recebemos salvação. E o que é mais bonito nessa história é que, referente à sombra, quando o sumo sacerdote saía, né, naquele dia de Yom Kippur, quando ele saía do lugar santíssimo, então havia ali a festa dos tabernáculos. Aí em Apocalipse diz, né, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então a gente vai para a superfície e a gente começa a entender. Tardes e manhãs, quando terminam os sacrifícios, né, rituais, sombras, as realidades daquilo, quando isso termina, isso vem. E quando ele vem, o perdão e a salvação está posta sobre todos aqueles que aceitaram, sobre todos aqueles que exerceram esse direito e, por assim ser, fazem parte desse pacto da nova aliança. Então isso é maravilhoso. E é isso que a gente precisa entender, né? Pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos nós também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e boas obras, né? E aí vem os textos: não deixei de congregar, como costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais como vezes que o dia se aproxima. Qual dia? Qual dia? O dia da redenção. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Entende? Então não adianta nada. Hoje nós fazemos um sacrifício de, nossa, eu tenho que ir na igreja, mas eu tenho que ir na igreja, né? Sacrifício e tal. O que resolve isso, meu irmão? Se no teu dia a dia você não é a igreja. Igrejas são pessoas, não é um templo. Aliás, tudo isso está se referindo ao verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem. Esse verdadeiro tabernáculo que ele levantaria em 3 dias. O que ele está falando? O corpo dele. O que é o corpo dele? É nós somos a igreja. Então, a partir de agora, como a palavra diz, né? Vós sois o santuário de Deus. Acaso não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, pois, esse é o mistério de Cristo, onde nós somos o corpo, nós somos o templo, nós somos o santuário, nós somos a habitação. A lei está dentro do nosso coração. Nós temos acesso
ao Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que Cristo descortinou, que é a sua carne. Acesso ao Pai, sem intermediário, sem nada. Se confessarmos os nossos pecados, deixarmos de fazer as más obras e assim ser, por assim ser, adentrarmos nessa promessa feita, o que mais que precisa? Não tem sacrifício literal pelo pecado. Entende? Então, meus irmãos, essa é a diferença. Essa é a diferença entre, entre lei e graça. Essa é a diferença entre primeiro e segundo tabernáculo. Essa é a diferença entre, entre a primeira aliança e a segunda aliança. Entende? Esse é o sacerdócio levítico, ele era sombra. O sacerdócio de Cristo é imutável, aonde nós fazemos parte e a gente não se dá esse direito. Entende? Porque ainda estamos presos nas sombras. Como diz o texto, nós ainda estamos usando o leitinho, querendo leitinho. Não quero me aprofundar, porque são coisas difíceis. Como a gente vai conhecer os mistérios de Deus se nós não nos aprofundarmos na palavra? Então, era isso que eu gostaria de trazer por hoje. Era isso que eu queria trazer por hoje para vocês. Que a gente possa meditar no palavra de Deus. Pura, sem intermediário, sem estar pulando o texto. Okay? Que isso possa trazer conforto no seu coração, ousadia, né? E força. Para que força? Para lutar contra mim mesmo, né? Para lutar contra outros. Meu intuito aqui não é levantar uma bandeira ou destruir uma bandeira, não. É aproximar você de Cristo. Esse é o meu papel. Esse deve ser o seu papel. Entende? Então, não me importa se é a sua doutrina, se não assar. Não importa a palavra de Deus. Como eu tenho ouvido de muitos dizer assim, não, mas a lição não tem nada de errado, tal, só está tudo certo, tal. Só que a pessoa não se aprofunda na palavra. E aí, quando vem pessoas assim, simplesmente não entende, passa para frente. Vamos para o próximo. Vamos para o que a gente já ouviu e vamos repetir. Deus quer pessoas que se aprofundam. Deus quer pessoas que lutem pelo Evangelho. Pessoas exercitadas na palavra. Pessoas que já estão comendo alimento sólido. Né? Que você possa ser uma dessas pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.